Nós escolher alguns textos bíblicos, alguns personagens bíblicos, com base nesse título, o culto que Deus aceita. Quero colocar no subtítulo Razões para Desistir. Razões para desistir. Quando nós olhamos um tema como este, ou nós ouvimos a respeito sobre razões para desistir, no automático, nós olhamos para o que nós estamos vivendo. Nós olhamos e fazemos rapidamente uma retrospectiva da nossa vida para analisar pontos da nossa vida sobre alguns motivos que nós temos em desistir de algo, em desistir de alguma coisa. E isso eu quero trazer a princípio, mostrando do ponto de vista humano, que nós temos razões para desistir de muitas coisas. Falando do ponto de vista humano, ou a perspectiva, ou a visão humana, nós temos muitos motivos e razões sucintas, verdadeiras, para desistir de muitas coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por exemplo, quero trazer alguns personagens bíblicos. Logicamente que existem diversos personagens bíblicos que caberia desse tema sobre razões para desistir. Eu quero trazer alguns personagens, poucos personagens que a gente entende que nós temos. Primeiro personagem, eu quero falar sobre Josué. Josué foi um homem que nasceu como escravo no Egito. Quando eu vou dizer assim sobre o personagem, você avaliar a sua vida, avaliar a vida desse personagem. E refletir comigo que eles têm razões sucintas e verdadeiras, humanamente dizendo, com a perspectiva humana, de desistir de muitas coisas. Imagina Josué, um homem que nasceu no Egito como escravo. A experiência da sua infância não foi boa. A experiência da sua juventude não foi boa. Porque ele, já quando podia se movimentar ou ter uma certa idade na sua juventude, já trabalhava como escravo, não podia ficar como nós ficamos na nossa juventude. E quando nós vemos a história um pouco ainda de Josué, quando Moisés tinha 40 anos de idade, Deus o levanta para libertar o povo do Egito. E Josué está incluído nisso, porque Josué é contemporâneo de Moisés. Tem basicamente a mesma idade. E aí Moisés tira aquele povo do Egito e leva eles para o deserto, sentido ao objetivo que Deus tinha traçado para eles, que era de alcançar a terra prometida. Depois disso, Josué ainda dentro da sua perspectiva plana ficou, nasceu como escrava, foi para o deserto. E ali no deserto, conforme nós conhecemos a história, ele passa 40 anos ainda andando no deserto. E aí, nesse propósito, nesse trajeto, desses 40 anos, ele vê muitos dos seus amigos de infância, muitos daqueles que saíram alegres do Egito com promessa de alcançar a terra prometida, se desviaram da vida dele um foco tal qual havia promessa sobre eles. Ele viu seus amigos entrarem na idolatria. E por causa da idolatria, ele viu seus amigos padecerem no deserto. E Josué está inserido neste contexto
E quando nós olhamos para a história de Josué, o resumo que eu trouxe, Josué ele tinha diversas razões para voltar para o Egito, dizendo mandamento e dizendo: se você for colocar no lugar daqueles que sentiam falta da cebola, que sentiam falta dos legumes do Egito, vendo que eles estavam passando no seu contexto, pulando o mandamento, dizendo, talvez nós estaríamos na mesma condição de que eles, de desistirem de uma promessa de uma terra prometida que nunca chegava e voltar para uma vida que estava acostumada. E Josué teve essa oportunidade de fazer essa escolha. Não fez, mas ele não tinha diversas razões para desistir de chegar até a terra prometida. Porque 40 anos não é 40 dias peregrinando pelo deserto. 40 anos, imagina, eu estou com 41 anos, um ano desse tempo que vida cansativa, imagine, caminhar esse tempo todo de vida no deserto não é fácil. Razões para desistir. Depois nós voltamos para um pouco de Josué, mas ainda falar de uma outra personagem, a voz da mulher. Ana, no livro do primeiro Samuel, capítulo 1, fala a respeito dela, mãe de Samuel. Ana é uma mulher temente a Deus, a Bíblia demonstra isso. É uma mulher que tinha comunhão com Deus. Porém, Ana era estéril. Era uma mulher que não podia gerar filho para o seu marido. E no contexto do filho, da época de Ana, uma mulher estéril era considerada uma mulher maldita, que foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Ela era vista dessa forma. Era uma mulher rejeitada pela sociedade. Era uma mulher em contexto do seu tempo, em que se via as pessoas diziam mal dela. Não lá, alguém do Senhor amaldiçoou. Mas porém Ana, diante da sua esterilidade, nós vemos também que Ana ela sofre dentro do seu lar. Porque, segundo a história, quando a esposa não poderia gerar filhos para o seu esposo, a célula da mulher serviria como uma barriga de aluguel para o seu esposo, para poder gerar filhos e dar descendência ao seu marido. Mas não só isso, ela sofre, mas ela sofre com a perturbação e provocação da sua célula feminina. Imagina uma mulher serva de Deus, temente a Deus, que busca a força do Senhor, ser considerada maldita diante da sociedade, não poder gerar filhos para o seu marido. E ainda serva serviu para gerar filhos, a provocá-la, a perturbá-la. Ela não tinha paz no seu lar. A Ana, humanamente falando, devido à sua esterilidade, o sofrimento que isso causava, humanamente dizendo, ela tinha 1000 razões para desistir de buscar Cristo. Humanamente dizendo, mas nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas e pensar como ser humano. É por isso que já ouvimos como nós esquecemos aqui, já ouvimos diante de uma luta, diante de um problema de relacionamento conjugal, diante de um problema com os filhos, diante de um problema de financeiro desempregado. Você já ouviu em algum dado momento alguém sendo influenciado pelo diabo, vai dizer para você: que Deus é esse que você está servindo? Tentando te inspirar a escalar, a desistir, ou querendo apresentar aos razões plausíveis, humanamente dizendo, que não tem razão para você servir a esse Deus, porque se Deus não cuida de você como deveria cuidar. Que esse Deus não tem feito o papel de cuidar do seu lar, do seu casamento, de cuidar dos seus filhos, isso de uma forma, uma visão humana, de uma perspectiva humana, eles têm razão. São razões e motivos que nós encontramos humanamente dizendo para desistir
de alma. Um outro personagem que nós vemos é o próprio Jó. Imagina Jó, em que o próprio Deus dá testemunho dele. Vemos poucas pessoas em que Deus dá testemunho de alguém. E Jó ele ainda é mais distinto para que ele é reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus não faz isso, pega conversando com os anjos, é por bom acusador. Jó era um homem que tinha respeito. E esse respeito que Jó tinha era notório em toda a sua região de morada. Mas um dia outro Jó perde tudo. Eu estou falando humanamente dizendo porque nós não sabemos que nós sabemos a respeito do diálogo de Deus com o diabo. Então, humanamente, vendo a circunstância de Jó, vivendo da noite para o dia, do dia de um dia para o outro, perder tudo que possuía. Ele perde tudo que possui, além de perder tudo que ele possui, chega na notícia de que os seus 7 filhos foram. E aí, se o canal se passava, perder todos os seus bens, perder os filhos, ele acometeu de enfermidades. Tudo assim aconteceu de uma hora para outra, amados irmãos. E olhando com a perspectiva humana, ainda a sua esposa julga ele, e os seus amigos também julgam ele. Vamos fazer pensar que não usava, pegue todos os seus bens, pegue os filhos, é cometido de enfermidade, sua esposa julga ele, os seus melhores amigos vêm e julgam ele. Jó tinha razões fundamentalmente dizendo para desistir ou não tinha. Um quarta pessoa que quero falar com os irmãos a respeito do profeta Jeremias. Como os profetas sofreram com Jeremias? Porque Jeremias ele tinha uma mensagem fiel de Deus. Mas quando ele deu uma mensagem fiel de Deus, ele foi considerado pelo rei Davi de Israel como traidor. Ele foi desprezado pelas pessoas. Ele foi espancado pelas pessoas. Ele foi preso por ter uma mensagem cristocêntrica, por ter uma mensagem fiel de Deus, por falar o que Deus queria que ele falasse. E além de ele ser desprezado, espancado, considerado um traidor, preso pela sua própria nação, e entenda que a mensagem que ele trazia para uma reconciliação, para o povo seu, para o povo que ele amava. Ele não queria ter o povo cativo. Ele não queria ter o povo sofrendo a mensagem, uma mensagem de despertamento, de juízo de Deus, de despertamento, mas eles não despertaram. E aí também, levantavam-se falsos profetas para poder distorcer tudo aquilo que Jeremias dizia. Jeremias falava que Deus dizia que ia acontecer, levantava um profeta, Deus não vai fazer nada do que Jeremias está falando. E esse profeta era altivo pelas condições. Enquanto Jeremias era lançado dentro da cova, dentro da cisterna, era espancado, era desprezado e era zombado. Humanamente dizendo, Jeremias, ele tinha razões humanas para desistir. E para que eu veja os personagens, como eu disse, existe vários que eu posso perguntar. Você quer dizer algum que eu sei que existe vários personagens que tem em você. Mas para não ficar muito puxar a mensagem, Jesus, o nosso Salvador, Jesus ele foi derrubado de todas as maneiras. E passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra.
Ele foi rejeitado por aqueles a quem ele veio salvar. Ele foi julgado e condenado à morte por aqueles que ele alimentou, curou, vestiu, deu conselhos. As mesmas pessoas que se alimentavam com os milagres dos pães e dos peixes eram as mesmas pessoas que estavam lá naquele dia, crucificando. As mesmas pessoas que estavam pelas macas. Deus abençoe, meu amigo. As mesmas pessoas que estavam enfermas. As mesmas pessoas que já não tinham mais esperança de vida. E de outra hora, Jesus fez milagre, curou a sua enfermidade. Eram aquelas que estavam voltando naquele dia. Crucificam. Uma vez dizendo, Jesus, ele tinha razões para desistir. Mas por amor às nossas vidas, ele não desistiu. Foi pensando em você. Foi pensando na sua esposa. Foi pensando no seu esposo. Foi pensando nos seus filhos. Foi pensando na sua salvação. Que Jesus, ele não desistiu. Talvez você tenha razões para desistir do seu casamento. E tem um detalhe. Todos nós que estamos aqui, que já estamos aproximadamente 10 anos casados, nós só nos separamos do nosso cônjuge por alguma vez. Porque todos nós que aqui estamos, já passou em nossa mente, eu vou separar desse homem. Eu vou separar dessa mulher. Nós só nos separamos do nosso cônjuge porque nós separamos amigos. Talvez porque naquele momento ali nós falamos ninguém mesmo. Quando você ouve o que você não merece ouvir, quando você ouve o que você não merece ser amoldado, você deixa de amar. Mas por que você não vai embora? Porque você ama Deus. Então eu quero aqui mostrar para vocês agora, que antes é exemplo de Jesus e dessas personagens que nós citamos, algumas razões para você não desistir. Quando eu disse que se fosse perguntar, você teria diversas razões para desistir de tudo. Talvez já estamos em pouco número de pessoas, mas nós não sabemos sobre cada um que está em questão. Talvez no nosso meio exista alguém que quer tirar o seu próprio amigo. Talvez não exista alguém no nosso meio que está tendo a esperança para a sua vida. E pergunta, por que eu devo lutar? Por que eu devo continuar? Ou por que ainda eu preciso? Ou eu devo continuar nesse casamento, nessa responsabilidade, nessa crença, nesse propósito de cristão? Por quê? O primeiro deles é porque meus filhos estão desistindo de você. Aleluia! Logicamente que ele deve ser o maior. Mas eu quero mostrar mais alguns motivos. Eu não li nenhum verso ainda, mas agora nós precisamos ler alguns textos. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 35 ao 39, o apóstolo fala em pentilha esse amor, e ele compartilhou isso. Abre para nós, por favor, Jesus, coloque em dentro. Olha o amor de Jesus para você. É uma prova na qual você não pode resistir. E Jesus, ele aceita o culto de quem mais também. É por isso que eu disse a princípio que eu iria continuar falando do culto que Deus aceita. Deus, ele não tem compromisso com pessoa que desiste fácil. Deus não chama ninguém deitado, dormindo, acomodado. Se você for os personagens que Deus chama, todos eles estavam fazendo alguma coisa, estavam se ocupando de alguma coisa. Então entenda que existem diversas, inúmeras ações para você não desistir. Versículo 35 nos diz assim: se tiver outra montanha conosco, quem nos separará do amor de Cristo? E aquele não é o amor de Cristo de nós por ele. Ele
por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a bandeiras? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte de amor. Fomos considerados como ovelhas para matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque considero, escute isso, que nem a morte, nem a vida, nem os santos dos reis principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as potestades, nem a cultura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Essa é a primeira razão para você não desistir. Aleluia! Essa é a primeira razão que eu espero para você vir quase todos os meses, viu? Essa é a primeira razão que, por mais que está difícil na sua casa, você não tirar os seus pés da onde Deus tem falado para você. Da onde Deus tem se orientado. Essa é a primeira razão para você não desistir daquilo que o inimigo tem tocado na sua mente, tem tentado fazer você ver. Essa é a primeira razão. Não desista, porque nada pode separar da luz de Deus. Nada é capaz de separar você do amor de Deus. Jesus, Josué, ele não desistiu porque ele amou a Deus. Glória a Deus. Quando ele pensou que não iria conseguir, porque José pensou isso. Capítulo de número 20 de Josué, onde foi ele hoje, um pouco mais adiante, mas um versículo longo atrás. Quando Josué pensou em desistir, que ele não iria conseguir, olha o que Deus disse para ele, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Escute isso. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Aleluia! Por que Josué não resistiu? Porque quando ele estava no momento mais difícil, que ele perdeu ali em Moisés a sua referência de líder, de homens e companheiros, Deus se demonstrou que mesmo que Moisés havia partido, Deus estaria com ele em todos os momentos. Aleluia! Talvez você perdeu a sua referência. Talvez alguém que você tanto tinha como referência partiu. Talvez você se sente sozinho, sozinha, sem aonde se escorar, se pegar. Porque tudo dependia de estar envolvido. Essa pessoa pegando está dizendo, sou eu que te sustento. Aleluia! Não desista. Continue perseverando, porque você não está sozinho. Você não está sozinha. Aleluia! Humanamente dizendo, você tem 1000 razões para decidir, mas Deus está dizendo para você dessa noite, não desista. Aleluia! Voltando a falar a respeito de Ana. Quando Ana já não tinha mais palavras. Quando se encostava, somente chorava, já não conseguia mais falar. Deus usa o sacerdote ali. No capítulo 1, no livro de 1 Samuel, versículo 17. Porque às vezes nós estamos assim, já não conseguimos mais orar, piorando sangue.
falando santo, bendito santo, abaixando, se parece que nada muda, enquanto nós dobrando no joelho, não sabemos mais nem o que dizer para Deus. E só começou a chorar, 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 chorar. E quando Ana estava no seu limite, Deus usa o sacerdote e diz, então me respondeu ele, vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluia. Se Ana tivesse desistido de subir ao templo, de ano em ano, toda vez que subia, e a Lara desistia, orava, considerava maldita, rejeitava. Vi fazendo princípio pelo sacerdote uma mulher embriagada. Se ela tivesse desistido com alguém nessa noite, pensando em desistir, essa palavra não seria dirigida a ela. Mas por você não desistir, por você persistir, o Senhor diz, eu estou contigo. Aleluia! Você não está só. Aleluia! Jó não desistiu por amor a Deus. A fidelidade de Jó não estava baseada no que ele possuía. A fidelidade de Jó não estava baseada nem na sua própria família. A fidelidade de Jó não estava baseada na sua saúde. Vemos a declaração do próprio Jó, no capítulo de número 1, versículo de número 20. Nós só desistimos dos planos de Deus quando a nossa fidelidade não está baseada nele. Você só desiste do seu casamento quando você deixa de amar a Deus. Você só desiste de um filho quando você deixa de amar a Deus. Está aqui um exemplo do pastor Levi, que não desiste. Quantas pessoas dizem que existe, abandona. Até que está levando, não foi conforme a mulher de Jó disse, mas ela disse, pergunta para Deus, você está em pecado alguma coisa que você está passando tudo isso? E meu pai, eu já perguntei, eu não sei o que é. Mas todos os dias meu pai estava lá orando pela vida do filho que estava preso, que estava morrendo com as drogas. Até o dia que a minha avó morreu, a mãe dele, ele não terminou a oração de madrugada, né, pai? Então, ou seja, você não vai desistir. Não significa que Deus quer que você sofra. Não significa que Deus tem prazer no seu sofrimento. Significa que a glória ela vai virar e não vai parar. Significa que se você continuar insistindo, aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Significa que ele está querendo te ensinar que a sua fidelidade a ele, que a sua razão de estar aqui não pode estar baseada nem na sua saúde. Não pode estar baseada no seu filho. Não pode estar baseada no seu casamento. Permita-me usar novamente a senhora na banda que ela já tomou aqui. Que aonde ela ia, ela não seria. Tudo que ela ia falar com Deus, o Felipe no meio. Ela ia para fora, tinha o Felipe no meio. Estava oração, o Felipe no meio. No jeito, esqueceu de novo. Ela só Felipe ali. Deus veio guardou quando que tudo é Felipe, mais ou menos assim, né? Tudo é o Felipe. E ela? Aí ela falou, poxa, verdade. Porque a motivação dela mortal foi mais brilhante. A razão que ela está na igreja é que Deus viu isso e mostrou isso para ela. Então, a nossa fidelidade no povo está baseada nesses aspectos.
Não é uma está baseada nas pessoas. J. 1, versículo 21 diz assim: Nu saí do ventre da minha mãe. Nu, eu orarei para o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando foi que isso aconteceu? Quando ele veio, eu fui. Quando ele não deu um céu à esquerda, não sabia nem como seria o amanhã. Só deu meus nomes na sua fidelidade, que eu estava baseado nas coisas dessa terra. Mas estava baseado em quem era Deus. O profeta Jeremias só desistiu por amor a Deus. Jeremias estava debaixo de uma palavra de Deus para ele no início do seu chamado. O que inspirou Jeremias do começo ao fim, mesmo diante do desespero, mesmo diante de ser desmancado, mesmo diante de ser rejeitado, mesmo diante de ser preso. Era a palavra que Deus havia dado a ele. Deus te deu a palavra que Deus se olha. Talvez você vai aqui, a pessoa que Deus usou da palavra, você já até se foi. Seu pai na fé já até se foi. Quem te salvou, mas Jesus até se foi. Mas Deus deu uma palavra para dar essa pessoa para você. Eu não esqueço quando eu ouço a minha tristeza dizer que antes da minha mãe morrer, ela disse para meu pai: o Levi vai ser o pastor. E eu das nove. Minha avó se foi. Mas a promessa se cumpriu. Jeremias capítulo 1, versículo 17 ao 19, diz assim: tu, pois, Deus dizendo para Jeremias, antes de serem começar a trabalhar, antes de começar a ser chamado, que Deus havia tratado para ele, tu, pois, cinge os teus olhos a decidir, a perna do cinto, porque agora vai começar. Cingia o cinto, que segurava aquela roupa de guerra, de batalha, que segurava a roupa, a vestimenta da pessoa. Porque antigamente existia um vestido, uma roupa em que o cinto segurava toda a parte de cima para de baixo. Então o cinto era esse. Não embaixo da nossa loja, ao pé do cinto, porque nós vamos decolar. Deus estava dizendo isso para ele. Olha aí, tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e deis tudo quanto eu te ordenar. Não desalinhe diante deles, para que eu não te desalinhe diante deles. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, e como coluna de ferro em muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Aí, como dizendo, ó, o que Deus diz, e peleja não contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor, para eu te livrar. Toda a vida de Jeremias foi baseada nisso. Ele sabia que o povo ia pelejar contra ele. Ele sabia que o povo viria ir contra ele. Ele tinha falado, porque ele sabia que existia alguém que estava protegendo ele, que estava livrando ele, e que usava a boca dele para pronunciar tudo que Deus havia mandado. Aleluia. Não existe ser chamado ministerial. Às vezes é área de chamado ministerial. Às vezes é doloroso. Tudo que você faz para Deus. Você deixou os hoje lá quando eu estava tendo um som. Você caiu lá no pastor da igreja. É área. Mas eu não lembro que você vai pensar em afirmando o nome de Deus de conteúdo. Mas tem um momento que você vai pensar, irmão, o pouco Jesus está no som. Quantas pessoas já passou lá? O tempo que eu estou aqui, já umas 4 pessoas já passaram no som. Porque é difícil ficar lá. Como também é difícil ser pastor numa igreja. E você acha que eu nunca pensei em desistir? Até antes mesmo de ser pastor? Você acha que eu nunca pensei em retroceder no caminho?
como uma líder de filtração, como líder dos varão, como líder dos homens, como diácono, como diaconisa, como fazer parte da mulher dessa vivalência, como fazer parte dos varões da vivalência, como fazer parte da juventude. Você acha que eu também nunca pensei em desistir? Como também ser cristão? Acha que eu nunca pensei em desistir? De não ser mais crente, de viver a minha vida em paz, sem compromisso com nada, só por mais da minha família. Você acha que eu também não posso ser egoísta? Por que eu não desisto? Por amor a Deus. Por amor a Deus. Um pastor, ele morre em risco de perder a sua própria casa por amor a Deus. Foi assim que nós pregamos na semana passada, referente aos velhos. Quando sua esposa foi cometeu adultério, e ele foi buscar e ela também igual. Você sabia que o índice de filhos de pastores desviados do mundo é maior nos dias atuais, mais do que nos povos crentes? Quando os pastores dos últimos anos cometeram suicídio por causa da pressão, por causa do chamado. Então, ou seja, todos nós passamos por isso. Mas entenda, quem te sustenta é Deus. Quem dá forças para você é Deus. Entenda uma coisa. A sua humanidade não suportaria o que você suporta. Você só suporta porque existe um Deus que habita dentro de você. E a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não temos capacidade humana para suportar as afrontas de Satanás. Que afronta dentro de casa, que afronta no serviço, que afronta na rua, que afronta com os amigos. Nós não suportaremos, porque nós suportamos. Porque aquele que nos chamou é fiel para cuidar de nós. Aleluia. Ele é fiel para cuidar de você. Você só não existe ainda porque Deus, ele ainda é aquele que te sustenta. É aquele que te segura com a mão forte, mesmo quando você não está vendo. Uma vez, um jovem, depois de uma mensagem de Billy Graham, ele chega para mim e diz assim: como eu sei que eu tenho um chamado de Deus na minha vida? Como eu sei que eu tenho um chamado pastoral? Como eu sei que eu tenho um chamado para exercer alguma função na igreja? Billy Graham disse assim para ele: só se você não puder ligar. Porque a partir do momento que você consegue dizer não, você não tem esse chamado. Porque quem tem chamado não consegue dizer não. Ele chora, dói, mas ele não consegue abrir o chamado de Deus para sua vida. Razões para desistir, mas não desiste por causa de quem te chamou não foi homem. Quem te levantou não foi homem. Quem te conduz até hoje não é homem, é Deus. Aleluia. Mas homens eu estou se agarrando, mas até se agarrando, quem está te trazendo é Deus. Assim como Deus cuida destes homens e mulheres, Ele cuida de você. Principalmente quando parece que não dá mais. E talvez tenha alguém nessa noite, não dá mais. Mas aí a hora que Deus se manifesta na sua vida, porque foi um dia que eu perdi a esperança da minha própria vida. Eu disse, daqui a pouco eu vou morrer. Ou alguém vai me matar. Porque todo mundo tinha perdido a esperança. Só meu pai doía eu continuava orando. Mas ainda, diante da esperança do meu pai, eu mesmo perdi a esperança em Deus. Eu disse, daqui a pouco eu vou morrer de não precisar com alguém vai me matar. Foi quando Deus falou agora, veio. Quando nem eu mais tenho esperança, é hora de mexer. Quando você chega no seu limite, Deus inicia o processo de milagre na sua vida. Aleluia. Deus aceita o culto daqueles que perseveram e não desistem. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra nos nossos corações em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar essa mensagem no seu coração que tem corrido esta semana e fortalecer as nossas vidas.
Em nome de Jesus, amém? Amadas, eu me peguei rapidinho, segura um pouquinho aí. Semana que vem, sábado que vem, nós vamos fazer a nossa coxinha. Amém? E aí nós vamos precisar